inspeção dinâmica e estática, né? Inicialmente a inspeção estática, eu falei isso rapidamente, brevemente na aula 1, parte 1, mas agora vamos falar com um pouco mais, né, de profundidade. A inspeção estática, ela consiste na observação do tórax sem considerar os movimentos respiratórios, né, no exame tegumentar, do tecido celular subcutâneo, da musculatura, dos ossos, das articulações, e devemos considerar os seguintes pontos. Então, ao olhar o paciente, ele está lá deitado ou sentado, vai depender do ambiente que você está realizando sua avaliação. Você deve deixar o ambiente extremamente iluminado, não esqueça desse detalhe. Deve, né, retirar tudo que for adereço que tiver sobre o tórax do paciente, tórax e abdômen, né, obviamente respeitando, né, a privacidade do paciente, mas deve sim olhar. Vamos avaliar a pele do paciente, como é que está, né, o tecido tegumentar. Avaliar ali a presença ou não de cicatrizes, principalmente cicatrizes relacionadas a lesões de tórax, né? Toracotomia, drenagens de tórax, mastectomia, cirurgias cardíacas, que vão interferir no gradil costal, na inserção muscular, alterações de pleura também. E isso vai traduzir muitas vezes em alterações de mecânica do sistema respiratório, de cargas elásticas do sistema, pode gerar restrições da caixa torácica, o que vai nos traduzir em alterações, né, de função respiratória, ou seja, estrutura alterada, gerando impacto na função. Então você vai ter uma deficiência do sistema respiratório que muitas vezes você já começou a analisar desde a inspeção estática. Então veja que pulo do gato, né? Você está ali tendo a possibilidade de avaliar já algumas possibilidades diagnósticas desde o momento que você está fazendo apenas uma inspeção estática, olhando lá para o paciente. Presença ou não de fístulas, presença de edema, palpar o paciente, tocar no tórax para ver se tem muito líquido, por exemplo, no terceiro espaço, é extremamente importante. Quanto mais líquido nas paredes, no abdômen, isso gera maior resistência sobre a caixa torácica, isso gera restrição também de expansão. Atrofia muscular ou hipertrofias musculares, dá para a gente estar avaliando. As imagens que eu mostrei previamente, a gente viu ali hipertrofia, por exemplo, de musculatura de pescoço, musculatura acessória. Deformidades ósseas ou articulares. Por exemplo, na avaliação dos tipos de tórax, você já está avaliando ali a possibilidade de deformidades torácicas. As deformidades são alterações de estrutura que vão interferir com padrões, por exemplo, de distúrbios ventilatórios restritivos. Isso é um diagnóstico fisioterapêutico respiratório e que você começou a suspeitar de uma alteração desde o primeiro momento que você fez uma inspeção estática. Então, ainda na inspeção estática, como eu estava falando, a avaliação dos tipos de tórax vai lhe nortear muitas vezes. Então, ali o tórax em tonel ou barril, o tórax em quilha, o tórax escavado ou o tórax cifiscoliótico. É o chamado ali o pectus cavato, o pectus carinato, né, o peito de pombo, enfim, o peito cavado. Então percebam aqui na descrição de cada um. O tórax em tonel ou em barril é característico de patologias pulmonares, né, que culminam com deficiência da estrutura parenquimatosa de padrão ventilatório obstrutivo. É aquele perfil de paciente normalmente bronquítico ou enfisematoso e que você tem aquele padrão de tórax em barril, é um tórax alongado, hiperinsuflado, com retificação de diafragma, com pouca mobilidade de abdômen e tórax. É clássico do perfil de paciente de doença obstrutiva. Então percebam, eu nem fiz uma espirometria, nem fiz uma ventilometria ou fiz análise de fluxo, mas já estou, através da minha análise da inspeção estática, sugerindo possibilidades de padrão de obstrução. Isso é interpretação da avaliação. Tórax em quilha, a gente vai ver aquele padrão característico por deformidade que decorre do deslocamento do externo para a frente. Neste caso, a deficiência é estrutural, ou seja, eu tenho uma alteração da estrutura da caixa torácica que gera uma restrição da caixa. A restrição da caixa é uma alteração estrutural, é uma alteração óssea e que muitas vezes culmina com a alteração de cargas elásticas do sistema, que gera
restrição de expansão pulmonar, diminuição de volume pulmonar, hiperventilação, culminando com redução de complacência pulmonar. Veja que interessante, ainda estou em inspeção estática e já estamos falando aqui de interpretação diagnóstica. Tórax escavado segue na mesma linha de raciocínio, você tem um deslocamento do externo para trás, para dentro. Nesse caso, os arcos costais anteriores projetam-se mais para anteriormente do que o externo. No caso, a deficiência estrutural é de caráter ventilatório restritivo. Mais uma vez estou aqui fazendo uma correlação entre um achado da inspeção estática com distúrbios ventilatórios que muitas vezes a gente só vai encontrar lá numa avaliação espirométrica. Ou seja, quando a gente começar a discutir nos próximos módulos sobre os instrumentos de avaliação expiratória, vocês vão ver que a gente vai estar fazendo esse tipo de análise. O padrão sífico-escoliótico também segue na mesma linha de raciocínio. Pense que um paciente que apresenta uma cifose importante com escoliose, isso gera restrição da caixa torácica, comprime o tórax, diminui volume pulmonar, novamente tem maior risco de hipoventilação, redução de expansibilidade pulmonar, diminuição de complacência, alterações de carga elásticas do sistema. Veja, pessoal, que interessante. São detalhes assim, né, pequenos aí, mas que fazem uma diferença na sua avaliação física. É muito importante a gente saber utilizar a inspeção estática e a inspeção dinâmica.